Então, a judicialização, ela começa mais tímida no início, 2001, 2004. O Dr. Ernesto era o procurador jurídico da prefeitura, quando eu era secretário municipal de saúde. Nós tínhamos algumas ações pontuais. Fosse hoje, talvez teríamos que ter um departamento somente para atender as demandas judiciais. A população encontra, através da defensoria, através dos advogados, os seus pleitos em relação à saúde pública, ao mesmo tempo que a classe média inicia também os seus processos de judicialização frente a contratos anteriores à Lei 9656 e contratos posteriores. O Código de Defesa do Consumidor entra no meio dessa questão, aparece no meio dessa questão, e a judicialização passa a ser um ponto de pertencimento às discussões do sistema de saúde. O nosso sistema brasileiro, as suas grandes ameaças, que são a pergunta, que é o que diz respeito a essa pergunta, ela vem exatamente de um país que luta para ter uma proposta extremamente generosa com a sua população. O SUS é fundamental na vida de 100% da população brasileira. Aqui nessa sala, se eu perguntar quem usa o SUS, muitos vão falar: eu tenho plano de saúde, eu tenho isso, eu não uso o SUS. Lendo engano. O almoço que vocês tiveram é o SUS, a vigilância sanitária brasileira é o SUS, a água que vocês tomaram dentro de Campo Grande é fiscalizada pelo SUS, o sistema completo de controle de roedores, controle de vetores, controle de doenças infecciosas é o SUS. Vocês só estão vivos aqui, nós só estamos vivos aqui nessa sala hoje por conta das atuações do SUS que foram feitas antes da chegada de vocês e que está acontecendo durante a permanência de vocês. Esse ponto desse sistema tão generoso, ele tem o seu ponto de maior ameaça exatamente quando uma das maiores descobertas do século XXI foi anunciada. O ser humano decifrou o código genético, o projeto Genoma. Ao fazer o projeto Genoma, doenças que eram raras, que não tinham respostas, começam a ter os seus genes identificados, a química cerebral começa a ser decifrada e começam a vir medicamentos que antes só existiam para doenças horizontais, como diabetes, hipertensão. Passamos a ter soluções para doenças raras. E o custo da pesquisa e do desenvolvimento não dilui. Ao não diluir, elas chegam todas com alto custo. Há um ano atrás, na Science, a primeira paciente com CA de mama, metástase hepática, pulmonar, cerebral, tinha feito o primeiro protocolo, o segundo protocolo, não respondeu. Com a paciente que foi para cuidados paliativos, foi identificado quais as células dessa paciente que combateriam aquele tumor, que estavam em número reduzidíssimo. Através de tecnologia de célula-tronco, foram multiplicadas as células, foi colocado o medicamento dela dentro das células, foi injetado o intravenoso e ela regrediu os tumores hepáticos, pulmonar e cerebral. Ela foi a primeira paciente a ter uma medicação chamada tailor-made, que é um termo que o americano usa. Como se você tivesse uma roupa feita por uma estilista, desenhada para você, no seu corpo, com as suas medidas. Por isso ela é tão mais cara do que a roupa do prêt-à-porter que está lá nas grandes C&As da vida e que barateia o preço do consumo. Se nós temos um sistema baseado na integralidade, que os advogados conhecem o alcance da palavra integral, que é tudo, se ele é baseado na universalidade, seja para todos, mas negligenciam a equidade, que talvez o terceiro pilar seja o pilar aonde talvez o sistema de saúde brasileiro possa vir a se encontrar para dar um ponto de equilíbrio. O conceito de equidade é que faz com que desiguais ou iguais, sejam diferentes Brasis, sejam tratados de maneiras diferentes para tentar ser igual. O direito individual versus o direito coletivo, o entendimento das teses coletivas versus as teses individuais. A equidade é o único ponto dentro do nosso marco legal que pode dar algum ponto de equilíbrio para o nosso sistema de saúde. Daí os inúmeros estudos, daí o Supremo ter feito a audiência pública, daí a votação que está em breve a acontecer, que ela foi paralisada, o próximo ministro
a se pronunciar o ministro Alexandre de Moraes sobre o alcance, se vai ser uma súmula vinculante, sobre o alcance desse conceito de equidade, desse conceito do direito individual versus direito coletivo. As ameaças do nosso sistema são a própria amplitude do nosso sistema. Nós não temos coparticipação no sistema público, nós não temos nenhuma restrição, nós somos generosos e temos isso na nossa Constituição como cláusula pétrea. Só mudaremos se convocarem uma nova Constituinte. O SUS não tem volta. Nós daqui só vamos avançar. E para avançar, nós vamos ter que contar com o entendimento do mundo jurídico para algumas modelagens que existem mundo afora sobre sistemas universais. A Inglaterra faz da sua agência, a NICE, uma agência que tem autoridade sanitária e que os eventuais pleitos iniciam e se esgotam dentro da própria agência, que não é ligada ao Ministério, ao Executivo, nem ao Judiciário. Ela tem a sua própria razão de ser na academia. Iniciativas como a do Canadá, que também fez a sua discussão sobre a autoridade sanitária que o nosso país não tem. Envelhecimento da população, alta tecnologia que não substitui, ela só agrega. O mundo fez o raio-x na virada do século XIX para o XX, depois nós fizemos ultrassom, depois nós fizemos tomografia, depois nós fizemos ressonância, e os médicos pedem um raio-x, um ultrassom, uma tomografia e uma ressonância para fechar o diagnóstico. Ela não substitui a anterior, ela só agrega, ela só soma ali dentro. Nesse caldo de cultura, o mundo passa a discutir como dar cobertura como um direito da humanidade. Esse ano, em setembro, na Assembleia Geral da ONU, a discussão paralela, que todo ano tem o seu tema, são sistemas universais de saúde, aonde o Brasil vai fazer o uso da palavra na abertura para defender o nosso sistema universal de saúde, que tem grandes conquistas, mas tem grandes dificuldades para poder fazer frente ao desafio de uma ciência que anda a passo muito rápido, com uma garantia absoluta dos direitos dos cidadãos e dos consumidores, com uma dificuldade de equação entre preço e custo que precisa ser decidido pela sociedade. Obrigada, excelentíssimo ministro. Doutor Siquim. Serei breve para começar. Ministro, quero cumprimentá-lo, reconhecer de fato a grandiosidade e a grande colaboração que o SUS dá a cada um de nós, mas também as dificuldades agora estão sob sua gestão e sua administração. A gente só pode desejar maior sucesso na administração dessas dificuldades, que não são pequenas. Eu diria que o grande desafio que se tem hoje na saúde como um todo, também na pública e na privada, é o ritmo com que as despesas vêm crescendo. Na saúde privada, isso é muito claro, porque são contas a pagar que têm que ser pagas mês a mês. No setor público se percebe um pouco menos isso, porque depende um pouco de dotação orçamentária, e o que acontece é que, se a dotação é insuficiente, há um problema de qualidade, ou há um problema de filas que podem demorar mais no seu atendimento. A FENASAúde vem há muito tempo apontando o dedo para essa questão, e que precisamos agir nessa linha. A gente tem propostas nessa linha. Ontem à tarde, na reunião do ComSaúde São Paulo, da Fiesp, eles apontaram como um mote de atuação neste ano a questão dos custos do lado do empregador que paga planos para seus funcionários. Os custos crescem por N razões. Vou citar apenas 2 ou 3 aqui. Uma, os preços crescem. Falamos de preço de materiais, medicamentos, honorários médicos, taxas e diárias, exames laboratoriais de todos os tipos. Eles mudam com o tempo. Muda também a utilização, a busca por parte das pessoas para acessar o serviço de saúde. Nesses últimos 4 anos, o número de beneficiários caiu 6%. Mas a utilização, a quantidade de procedimentos pagos, custeados, aumentou 10%. Veja então o efeito e a importância da
taxa de utilização. Quando se combina na despesa preço com quantidade, a gente tem como resultado despesa. Isso é diferente de inflação. As pessoas ficam perplexas porque não entendem porque a despesa em saúde aumenta 10, 12%, quando a inflação foi 4% no ano que passou. Mas é que a despesa médica, ela se compõe de duas coisas: variação de quantidades e variações de preços. É claro, temos no meio do caminho a tecnologia, que é muito bem-vinda por todos nós. Nós queremos que esse exemplo que o ministro deu, de uma pessoa já em cuidados paliativos, ou uma tecnologia, se recupere e saia. Quem não deseja isso? Mas, normalmente, o ministro já disse que as tecnologias são aditivas, elas adicionam também custos. Nós temos que ter isso presente, não para rejeitar a tecnologia, mas saber que teremos que pagar a conta, individual ou coletivamente, nos planos de saúde ou no setor público, que vive à base das contribuições sociais pagas por todos nós. Ele afeta a ambos. E temos pela frente algo fantástico para as nossas sociedades, que é o envelhecimento. Quem não o deseja, nos próximos 20 anos vai dobrar o número de idosos no Brasil. Se separássemos os septuagenários e octogenários, eles triplicam e quase sextuplicam em número de pessoas nessas respectivas faixas etárias. Isso é uma conquista fantástica da sociedade. Progresso material, médico, etc. Mas pessoas com idade precisam de mais serviço de saúde. Significa mais custo. Se no ano passado a população brasileira tivesse tido a estrutura etária que vai ter daqui a 40 anos e fizesse o uso que as pessoas fizeram, o ano passado teríamos gasto 48% a mais. Ou seja, o envelhecimento que não foi impactante até agora, será muito daqui para frente, na faixa de 1 ponto percentual ao ano. Eu diria que esses são os desafios que nós temos pela frente e temos que ajudar a equacioná-los. Temos uma lista de proposições, se o tempo permitir, e se a nossa coordenadora perguntar mais adiante, poderemos citá-las, mas já tenho os 3 minutos. Obrigada, doutor Seguinho. Doutor Elton, por favor. Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar de mesas como essa. Quero cumprimentar o ministro Mandetta, os colegas da mesa, agradecer ao Rinaldo, à Helena, à Angélica, por todos os convites. Mas inicio aqui já pegando, acho que o ministro foi bastante abrangente, foi bastante preciso na sua fala em relação ao sistema público como deveria ser. Eu tenho um passado no setor público, eu sou médico sanitarista, formado para ser gestor do sistema público, portanto, passei por ele e quero ressaltar um pouco esses aspectos que foram elencados aqui. Um aspecto fundamental é o aspecto da universalidade, como isso citou. Isso é uma conquista da nossa sociedade. Não tem nenhuma perspectiva de que o sistema de saúde no Brasil não seja mais um sistema universal. Se a gente quer ser universal para valer, com o mínimo de equidade, que é outro ponto que o ministro abordou, nós vamos ter que definir os limites da integralidade. Lugar nenhum no mundo existe recursos para pagar tudo que está à disposição das pessoas do ponto de vista da saúde. Portanto, a conceituação de quais são os limites para a integralidade do cuidado, como países muito mais ricos do que o Brasil definem com muito mais clareza do que a nossa Constituição e a nossa legislação constitucional. E aí nós caímos num outro ponto, que é o ponto da judicialização. Né? No evento de advogados, é importante sempre dizer o seguinte: decisão judicial não gera recurso, realoca, redistribui, frequentemente para condições piores. Na verdade, você aumenta a inequidade do sistema de saúde quando ele é muito judicializado. A judicialização é um fator de geração de inequidade dentro desse sistema. Portanto,
O que eu entendo? Nós temos que discutir, acho que ainda é uma grande questão do SUS, a questão do acesso. Porque se nós temos um sistema único de saúde, então não deveria ter uma saúde suplementar, concorda? Se eu estivesse atendendo a contento toda a população, então a saúde suplementar, ela surge então desse vácuo, que é um vácuo por acesso. As pessoas gostariam de ter um acesso diferenciado em relação aos serviços de saúde, e esse acesso, ele não é propiciado de maneira tão ampla, que gera o desejo de consumo de uma saúde suplementar, que tem, entre as suas características, um acesso mais facilitado aos serviços de saúde de maneira geral. Portanto, eu não vou delongar, porque eu acho que o tema já foi bastante explorado aqui. A gente vai ter outras rodadas para falar de maneira mais específica sobre a saúde suplementar, mas as minhas considerações em relação ao SUS dizem respeito aos limites da integralidade e a questão do acesso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Elton. Doutora Angélica, por favor. Muitíssimo boa tarde a todos e todas. Eu quero dizer da minha imensa alegria de estar nesse painel que encerra o 13º Congresso da Seção Brasileira da Associação Internacional de Direito Seguro. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro Luiz Henrique Mandetta, desejar a ele todo o sucesso do mundo e, na sua pessoa, desejar todo o sucesso ao presidente eleito e a todo o ministério. O Brasil precisa que esse governo dê muito certo, e nós todos brasileiros, tenho certeza que falo em nome da plateia, essa plateia conheço tão bem, que são tantos anos de vida. O presidente eleito e todo o ministério conta com cada um de nós, senhor ministro. Pode pedir, nós estamos absolutamente preparados para auxiliar esse governo naquilo que for preciso, que auxiliar esse governo é uma forma de construir o que a gente mais deseja, que é um país de paz, de progresso, um país justo, com menos injustiças sociais e econômicas. Quero cumprimentar meu sempre professor, o ex-ministro, doutor José Sequim, sempre um mestre de todos nós, meu grande professor também, doutor Elton Freitas, com quem aprendo tanto. Quero cumprimentar o doutor Fabiano Catran, com quem eu pude viabilizar alguns dos sonhos que estão acontecendo nessa mesa. Cumprimentar minha irmã, doutora Milena Fratin, e cumprimentar toda a diretoria da IDA, na pessoa do doutor Rinaldo Bezerra, meu amigo, meu presidente. Sendo muito rápida nas reflexões a respeito dessa primeira pergunta, os desafios da saúde pública nesse momento, o SUS é sem dúvida um motivo de orgulho para todos nós. Tudo isso que o ministro nos explicou e com toda a história do Sistema Único de Saúde, mas tenho a impressão que ainda nos falta uma gestão pública melhor, uma gestão pública mais eficiente. E isso acrescido de um outro problema. Não é possível que os magistrados brasileiros, por melhores que sejam, e eles são sim muito bons, não é possível que eles determinem como vai ser o orçamento público. Não cabe aos magistrados brasileiros, no padrão republicano de organização, dizerem como é que o orçamento público vai ser organizado, e eles fazem isso diariamente quando proferem suas belíssimas sentenças, que são tão belas quanto devastadoras para a organização republicana. Então, essa é a minha modestíssima contribuição. Eu mais agradecido que falei, né? Mas é melhor assim um pouco. Obrigada, doutora Angélica. Bom, acho que agradeço a todas as ponderações. Eu acho que a gente tem muito trabalho sempre para fazer. Agora eu vou perguntar mais, como a gente já falou, os desafios da saúde pública. Agora, quais os desafios da saúde suplementar? Vamos lá. Saúde suplementar. Se você tem hoje um relacionamento baseado no equilíbrio financeiro de uma operadora de saúde, aprimora-se basicamente todos os raciocínios e todos os saberes das operadoras em cima da gestão financeira, da gestão administrativa da operadora. A gestão financeira, ela basicamente se dá no momento em que se calcula a sinistralidade. Eu tenho uma carteira cuja utilização está subindo, eu parto para uma negociação
No caso dos planos empresariais, é uma livre negociação. Eu cobro do meu setor de vendas e negociação de contratos metas muito claras de equilíbrio do contrato, coloco o meu objetivo de qual é a sinistralidade ideal. As seguradoras têm um perfil, seus atuários trabalham, pegam lá o seu cálculo atuarial, pega a coluna K, que é o preço livre de impostos e taxas, enfim, trabalham focados dentro da gestão financeira. Aquelas que são de capital aberto apresentam seus lucros, se retroalimentam nas suas ações, as cooperativas distribuem as suas sobras entre os seus cooperados, aqueles que trabalham com sistemas fechados, o seu proprietário calcula no final do ano o risco do seu negócio e o mantém aberto ou fecha. Se nós falamos aqui que uma das ameaças do SUS é o aumento da tecnologia e o envelhecimento da população, e a fórmula de reajuste é uma fórmula de reajuste indefinida, feita por faixas etárias, o que está aumentando mais? O custo do sistema ou a renda da população para pagar? O custo está aumentando muito acima do acompanhamento da renda. Então forma-se um gráfico igual a boca de um jacaré, o custo subindo e a renda caindo. O que vai acontecer é que essa fórmula, no tempo, ela vai inviabilizar a própria existência do setor de plano de saúde. Ela é autofágica, porque não há, no momento, nenhum tipo de olhar para um dos pilares da gestão para quem faz saúde, que é a gestão clínica dos processos. Os planos de saúde para a classe média brasileira são planos de doença. Eu tenho a minha carteirinha e quando eu precisar, eu vou até o hospital, alguém pague pela minha doença. Enquanto o SUS trabalha diuturnamente com campanhas, tentar encontrar os CAs de mama na fase 1, tentar fazer o diagnóstico onde estão os diabéticos, garantir o medicamento, correr, antecipar com toda a sua dificuldade. O SUS só está em pé e só consegue ter um desempenho nos seus indicadores de saúde pública porque apostou na gestão clínica através da estratégia de atenção básica primária que os planos de saúde não experimentaram. Foram muito bem nos hospitais, foram muito bem nas redes de laboratório e correm sistematicamente atrás do reajuste da mensalidade para poder dar o seu ponto de equilíbrio da sinistralidade. A renda do brasileiro não vai acompanhar. Muitos dos mais jovens que estão aqui, quando tiverem seus 70, 80 anos, talvez devessem ser os que mais devem colaborar para que o SUS tenha mais recursos e se estruture como um sistema sólido, porque o custo, o preço de um plano de saúde para uma pessoa de 70, 80 anos, com a tecnologia que temos e com a renda do brasileiro, ele vai ser extremamente impeditivo de ser um objeto de consumo da sociedade como um todo. Se nós temos um sistema engessado, a Lei 9656 ela estabeleceu limites muito rígidos, todas as empresas têm o mesmo contrato, elas disputam em quais variedades, de como a minha rede é maior, a minha rede é menor, eu faço assim, eu faço assado, mas o contrato, a cobertura é igual, como se você tratasse o consumidor como hipossuficiente. Como se você pegasse o brasileiro e falasse: todos vocês vão andar de Vectra. Ah, mas eu tenho dinheiro para andar de Gol. Não, se você não tem dinheiro para andar de Vectra, você está fora do veículo. Ah, mas eu quero andar de Ferrari. Não, você tem que andar de Vectra. Isto e a maneira como se organizou, através de uma agência que fiscaliza, autua, multa, julga e implanta. E que entra dentro da empresa, do empresário,
e fala: o senhor tem que ter tanto de dinheiro para multa, tanto de dinheiro de provisão, tanto, e cujo conceito de estamos indo bem é quantas operadoras conseguimos fechar no ano que passou, como se a concentração de mercado fosse um indicador de sucesso para um setor. Um plano de saúde no Nordeste municipal que dá uma cobertura dentro de uma determinada estrutura municipal, quando ele é fechado, ele joga 100% da população para o SUS. E eu vou tratar um plano de saúde municipal lá do Nordeste da mesma maneira que eu vou tratar os gigantes que estão no eixo Rio-São Paulo. Essa discussão de modelagem, como se calcular. Os individuais, o Elton estava me falando que os individuais já ninguém mais vende plano individual, por causa do formato da lei. Eu não posso negociar o custo, a sinistralidade aumenta. Como é que eu vou fazer? Eu não vendo. Um plano de saúde que cobre somente a parte ambulatorial. Você pode fazer um registro de um produto, mas se o paciente entrar numa urgência, mesmo que horas depois, ele está coberto. Ah, mas não era só ambulatorial, não, mas ele tem que garantir. Enfim, há que se fazer uma discussão dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado, como nós tentamos fazer nesses últimos anos. Eu tentei em 2011 iniciar essa discussão numa subcomissão e a reação foi tão dura que não deixaram votar o relatório, achando que era uma vitória daqueles que queriam manter o status quo. Mas era só uma questão de tempo e vai se impor uma revisão da legislação, porque o próprio formato em si é o que vai inviabilizar o sistema de saúde complementar, cuja única alternativa no momento é voltar os seus olhos para a prevenção. Nós chegamos agora na nossa saúde suplementar. Acho que os desafios foram pontuados, o ministro tem experiência na saúde suplementar, portanto ele sabe exatamente do que ele está falando. E nós continuamos vivenciando esse dia a dia da saúde suplementar nos termos que o Zé Serrino colocou aqui para nós também com muita propriedade. Mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos que são fundamentais. Então, é um sistema público, um sistema único, que é uma saúde suplementar. Eu digo sempre, o Brasil é um país capitalista, não acredita em mercado. Não acredita. Essa necessidade de regulamentar, de regular, de fazer todo um processo regulatório caríssimo para regular pontos que poderiam ser regulados a partir de uma concorrência saudável, nós não temos esse benefício. O tempo todo nós estamos esbarrando em questões regulatórias que impedem a evolução do setor. O sistema Unimed consolidou a legislação infralegal da saúde suplementar, tem um livro dessa grossura. Eu pergunto, quando fazemos reuniões com a agência, tem alguém que está compliance integralmente com essas normas? Aqui eu tenho certeza que não tem nenhum operador. Nenhum. Porque tem regra demais para ser cumprida. Em qualquer momento você poderá ser fiscalizado, e como o ministro colocou aqui, autuado, e as multas são multas muito relevantes. Mas da mesma forma que não existe dinheiro público, existe o dinheiro do imposto dos cidadãos que paga, também não existe dinheiro de operadora. Existe uma contribuição de um mútuo de pessoas para ter uma proteção à sua saúde. Como eu disse aqui, a questão do acesso, sobretudo. Tudo que é imposto à operadora, sob o ponto de vista de multa, de novas ampliações de coberturas e tudo mais, na verdade, não está sendo imposto à operadora, está sendo imposto ao mútuo, as pessoas que estão pagando para ter o acesso à saúde suplementar. Portanto, eu acho que esse é um primeiro conceito. E chegamos no fim aqui, onde o Zé Serrino chegou na sua conclusão. Modelo de pagamento. Nós temos na saúde suplementar o pior modelo de pagamento colocado no mundo hoje, que é o chamado sistema Fee for Service. Eu pago por cada procedimento, por mais catastrófico que tenha sido. Por mais catastrófico que tenha sido o procedimento, tem que pagar. Se eu interno alguém em um hospital e essa pessoa se infecta, e quase sempre é um quadro grave,
eu pago mais o hospital pela infecção. Portanto, não infectar pode não ser um bom negócio, né? O que é bom para a saúde das pessoas pode não ser bom para a saúde financeira da instituição prestadora. Então, essa contradição precisa ser reformulada. Portanto, pensar no modelo de pagamento que coloque eficiência, que coloque os incentivos corretos dentro da equação, eu acho fundamental. E especialmente que tenha critérios de qualidade. Nós não podemos achar que existe uma qualidade pré-estabelecida, dada na saúde suplementar ou na saúde de uma forma geral. Na verdade, a qualidade ela varia de prestador para prestador e nós temos que ter a capacidade de medir essa qualidade e também remunerar por ela. Esse modelo de pagamento adequado, ele vai induzir uma estrutura de organização melhor do sistema, que seja baseado numa rede organizada, que seja sistema, que as pessoas possam sim ter um percurso assistencial coordenado por alguém melhor. Muitas pessoas aqui certamente têm uma carteira de plano de saúde no bolso ou na carteira. Não dá para imaginar que todos, indistintamente, vão saber fazer as melhores escolhas do seu percurso assistencial, do seu processo de atenção à saúde. Portanto, as operadoras que são especialistas no assunto têm que pensar nesse percurso, têm que pensar nessa gestão. Isso não é restrição, isso é cuidado, isso é qualidade. Esse cuidado e essa qualidade têm grandes impactos em relação à questão do custo e, por fim, a gente chega no modelo assistencial. Já foi colocado aqui, o mundo inteiro civilizado já fez a conta e já concluiu que o modelo de atenção básica, atenção primária, né, atenção familiar, onde o médico acompanha todo o percurso assistencial de um paciente, de uma família, durante uma parte da sua vida, ou durante toda a sua vida, esse é o modelo mais adequado, esse é o modelo mais racional, esse é o modelo que acrescenta melhores resultados. E nós estamos longe desse modelo, especialmente porque todo o modelo regulatório da saúde suplementar faz na contramão. Eu tenho que dar uma cirurgia fulano de tal em tantos dias, eu tenho que autorizar o procedimento, mesmo que seja desnecessário em tantos dias, e aí tem todo o processo regulatório, e é onde eu quero finalizar. Eu digo que a agência reguladora, eu falei isso um dia com o presidente da agência, falei, tem 2 mercados bilionários criados pela Agência Nacional de Saúde. Um é baseado na resolução 195 e 196, que impõe uma intermediação, no mínimo, inadequada. Não vou falar, inadequada, né? Não tem nenhum sentido aquela imposição de um intermediário nessa relação entre a operadora e os beneficiários. Isso, os beneficiários pagam 25% por isso, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E nessa regulação muito difícil em relação aos planos, criou o negócio das clínicas populares. O que as clínicas populares estão fazendo? Como elas não são reguladas, elas podem fazer um monte de coisa que as operadoras não podem formatar aqui na forma de um produto e oferecer para a população, provavelmente, com mais qualidade, com mais competência, ou seja, com mais seriedade no dado. Portanto, eu acho que o processo regulatório da saúde suplementar é algo que precisa ser rediscutido, repensado, e a modelagem da saúde suplementar, especialmente no que diz respeito ao modelo assistencial, a forma como as pessoas são atendidas na saúde suplementar, também precisa passar por uma revisão. Bom, eu sou advogado, penso como advogado, não tenho muita alternativa na minha vida. Fora isso, também sou professor, então eu tenho que pesquisar as coisas antes de falar com um mínimo de coerência. E eu vou continuar da onde o Elton parou. Talvez o maior desafio da saúde suplementar nesse momento seja uma regulação menos hostil. E ela não é hostil só porque ela é super regulatória, hiper regulatória. Ela é hostil porque muitas vezes não dá para entender o que ela quer. E eu sou advogado, sou professora, e às vezes não consigo entender o que a regulação pretende fazer. E por que ela é hiperregulatória? Porque ela não faz análise de impacto regulatório, então ela pode regular tudo, porque ela não precisa saber se vai dar certo ou não. É o único setor, a única função do mundo que se pode exercer sem consequências. Porque você regula, se você
quiser continuar regulando, continua regulando. A lei 9656 é um horror. Nós precisamos de um marco regulatório. Aliás, eu não consigo dar essa aula, ministro. Não consigo. Porque eu explico para os alunos. Olha, é uma lei que no dia seguinte virou uma medida provisória. E depois, por causa de uma emenda constitucional, ela virou lei de novo. Eu acabo de falar, o aluno levanta a mão. Dá para repetir, professor? Aí eu repito. Você dá para explicar? Eu falei, não, essa é a ponta. Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. Agora, já que eu mencionei o assunto, já fiquei mal com toda a magistratura brasileira, eu vou um pouco mais longe, e se meu avião cair amanhã, todo mundo já sabe por quê. E agora eu vou me dispor como mesmo. Porque um dos graves problemas da saúde suplementar, me parece que é conter o biopoder, ou o que a gente também pode chamar de poder médico. É fascinante ser médico. Você pode indicar o que te passar na cabeça, sem a menor necessidade de evidências científicas. Então, se eu quiser recomendar uma quimioterapia por um grau extremo de câncer de fígado, que nunca ninguém experimentou no mundo, que não há uma única evidência, eu recomendo, custa R$ 257.432, e o plano de saúde paga. Porque eu, como médico, não preciso ter evidência. Eu não digo isso. Como é que pode funcionar desse jeito? Eu poderia falar horas sobre a questão do poder médico e estou bem acompanhado. Estou acompanhado, por exemplo, por Michel Foucault, que já falava disso desde a década de 1970. Teoricamente, eu estou muito bem acompanhado. Dura que essas coisas aconteçam na prática. Pronto, eu já tinha ficado mal com os juízes, agora estou mal com os médicos, que seja o que Deus quiser. Eu preciso complementar aqui. Desde do maladie imaginaire já se fala nessa questão, mas eu queria que você, não foi tocado aqui, para mim, depois rabiscando aqui, falei, gente, olha o tamanho da ameaça. 2013, o Brasil tinha 148 faculdades de medicina. Era o segundo país do mundo com o maior número de faculdades. Em torno de 300 e alguma coisa. Nós passamos de 12.800 vagas no vestibular para 33 mil vagas no último vestibular. Devemos estabilizar em 35 mil vagas ano. Ser formado em que ano, Elton? 89, eu também, 89, tá vendo? Quando nós nos formamos, em 1989, quando eu me formei, havia algo em torno de 300 testes, 300 coisas que você podia testar quando você colhia o sangue do indivíduo. Nós estamos ultrapassando 4 mil. O projeto Genoma e a Química, a gente deve passar de 20 mil, 25 mil coisas passíveis de serem testadas pelo sangue. Quando nós nos formamos, no Brasil tinha em atividade algo em torno de 280 mil médicos. Em 2012, nós éramos em torno de 450 mil médicos. A vida de um profissional médico é 40 anos. Ele forma aos 25 e trabalha até os 65. Alguns um pouco mais, em média 41 anos e 3 meses na pesquisa que foi realizada. Se nós estamos formando, vamos formar 35 mil por ano, nós vamos formar o que antes a gente fazia em 40 anos, nós vamos fazer em 10 anos 350 mil. Se a vida útil deles é 40 anos, nós vamos estabilizar em 1.400.000 médicos no Brasil. Para poder acompanhar, porque atrás do médico tem que vir um número X de enfermeiros, um número X de psicólogos, um número X de fisioterapeutas, tem que vir as demais profissões da saúde, não adianta só o médico. Abriram o ensino à distância para enfermagem, para psicologia, vão abrir farmácia, nutrição, cada turma com 300 mil, 200 mil, 150 mil para dar uma proporcionalidade. Os médicos brasileiros levam 6 anos para serem formados e eles saem da faculdade clínicos gerais, cirurgiões gerais, que era lá na época do Juscelino Kubitschek. Quando eles fizeram, era o médico que ia para o interior, sabia fazer um parto, sabia operar, sabia atender criança, idoso, gestante. Ele era um combo. Hoje o conhecimento é verticalizado. O país não tem
bolsas de residência médica hoje para poder cobrir nem 40% do que forma. Se nós estabilizarmos em 1.400.000 médicos no ritmo que nós vamos ter metade dos médicos sem capacitação pós o 6º ano. Aí as pessoas falam assim, que bom, vai ter bastante médico, aí nós vamos pagar bem pouco para os médicos, vai ser a medicina mais cara do mundo. O profissional que a doutora citou, que fala, eu vou prescrever isso aqui porque eu estou afim, na verdade ele é mal formado. E a caneta dele, ele vai no Google, fala, sai um negócio aqui no Google, doutor Google, vou prescrever e carimbar. O fulano me pediu para eu prescrever isso, vou prescrever. Uma das maiores ameaças, tanto do SUS quanto do sistema de saúde suplementar, é a péssima formação dos recursos humanos em saúde que a gente está sinalizando para o século XXI. Nós não temos mestres, não temos doutores, não temos capacidade de formar a geração de profissionais de saúde que nós precisamos. Isso vai ser, e ele é o ordenador de despesa do teu plano de saúde. É ele quem vai mandar a sociedade pagar a conta. E quando se cobrar dele o que ele não pode entregar, aí nós vamos experimentar. É como hoje fala assim, não temos professores de matemática para dar aula no ensino médio, não temos pediatra. A baixa remuneração, a negligência com o ensino, hoje o país patina em educação, e não adianta decidir porque você não tem quem ensina. Essa decisão é uma decisão que foi tomada de uma maneira precipitada. Como o Brasil falou, nós temos necessidade de profissionais médicos, o mercado do Paraguai e da Bolívia abriu faculdades de medicina. Vocês, alguns estão aqui em Mato Grosso do Sul, talvez pela primeira vez, não conhecem uma cidade que tem ao sul do estado chamada Ponta Porã. Se puderem, conheçam Ponta Porã. Ponta Porã é uma cidade bacana, gostosa, tem lá o Shopping China, todo mundo gosta de fazer compra, é bacana, né? Escuta a polca paraguaia, muito bacana. Do lado de lá do Brasil tem uma cidadezinha chamada Pedro Juan Cabaleiro, muito pacífica, cidade central muito bom. Tem 12 faculdades de medicina abertas nos últimos 3 anos. Entre Paraguai e Bolívia nós já ultrapassamos 120.000 brasileiros entre formados e formandos. Foz do Iguaçu, Ciudad del Este tem 23 faculdades de medicina. Esse pessoal está todo na iminência de entrar. Não se sabe também a qualidade. Esse, para mim, deve ser um grande risco. Uma das maneiras da iniciativa privada de participar é o esforço de informarmos médicos especialistas em clínica médica e saúde da família, que precisa, porque se o SUS fizer e a iniciativa privada vier de uma maneira, eu preciso agora desse profissional, o SUS vai fazer e a iniciativa privada vai tirar. Igual o Elton. A gente levou 6 anos para formar ele, especializamos ele em sanitarismo, deixamos ele ponto de bala para ir para o SUS e ele foi para o sistema médico. Agora é presidente de seguradora. Verdade? Então, muita atenção. Essa agenda é sim da saúde suplementar, porque os erros serão progressivamente maiores, as condutas serão progressivamente menos precisas, a solicitação de exames será muito profusamente desnecessária e complexa. E nesse arcabouço jurídico que nós temos, esse também deve ser uma das grandes ameaças, tanto do SUS quanto da saúde suplementar. Muito obrigada. Eu acho que tudo que a gente já falou sobre os desafios da saúde pública e da saúde suplementar, eu pergunto como a gente poderia aproximar a saúde pública e a saúde suplementar para atuar em caráter complementar. Acho que já foi abordado, inclusive, bastante pelo excelentíssimo ministro, pelo Dr. Sequi, sobre a atenção primária. A atenção primária poderia ser uma área de atuação conjunta, a saúde pública com a saúde suplementar? Eu não vejo
princípio, nenhum problema, nenhum óbice enquanto como conceito, porque seria um grande esforço brasileiro de reorganizar o sistema através da atenção primária ou atenção básica, que aliás ela é muito pouco valorizada, porque colocaram o nome de atenção básica e colocaram aquilo que a gente faz sozinho, uma cirurgia cardíaca, uma prótese de quadril, como alta complexidade. A pessoa olha e fala, puxa, alta complexidade tem que ser. É muito mais complexo, infinitamente mais complexo você tratar o modo de vida, a obesidade, o sedentarismo, o mau uso de medicamentos, o conceito de autocuidado, as rotinas do exame. É muito mais complexo do que eu, que me formei, fui para os Estados Unidos, fiquei na Emory, estudei, fiz ortopedia pediátrica, sou especializado em esqueleto em crescimento. Eu entro numa pelve luxada às 7 horas da manhã, faço abordagem dupla, reduzo aquele quadril, termino a minha cirurgia às 10h45, acordamos a criança às 11h30, observamos até às 2h30, 3 horas, ela vai para o leito se foi bem operada. O que é mais difícil? Capacitar a mim, com um paciente anestesiado, aos meus inteiros cuidados, ou mudar o comportamento de toda uma comunidade? E a baixa valorização do clínico, a baixa valorização da atenção básica retroalimenta a da especialidade. Ao entrar no Ministério da Saúde, a primeira ação, deve publicar essa semana no novo organograma, é a criação da Secretaria Nacional da Atenção Primária, da Atenção Básica. Nós vamos reorganizar o nosso sistema de saúde pública partindo da atenção básica. O conceito de trabalhar municipalizado, cidades de 5.000, 8.000 habitantes que não conseguem ter um poder de compra, nós vamos trabalhar com o conceito de regionalização e criar os distritos sanitários com escala de 400 a 400 mil pessoas para montar sistemas de saúde e tampar os vazios sanitários. A estratégia deve, na semana que vem, eu vou adiantar aqui algumas linhas para vocês, a gente deve fazer propostas na atenção básica que vão valorizar a atenção básica, que são as unidades de saúde poderem trabalhar com os horários que eles definirem, mas até às 22 horas. Gente, a mulher saiu para trabalhar, o homem saiu para trabalhar. A unidade de saúde básica brasileira abre às 7 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, 5h30, a pessoa saiu de casa para trabalhar. Chega na hora do almoço, ela está fechada. Ela volta para casa às 6 horas, 7 horas da noite, o posto fechou às 17. A única coisa que resta é uma UPA. O que vai acontecer? Todas as pessoas vão para a urgência, porque ela não tem porta de entrada. Mas para fazer isso tem que aumentar o custeio. Como é que faz num orçamento apertado? Faz tomando decisões duras como a gente está tomando. Eu vou dobrar o custeio da atenção básica brasileira nas equipes de saúde da família, que hoje recebe mais em torno de 45, 46 mil. Vou chegar a 110, 120 mil, com economia gerada nas tomadas de decisão, no combate à corrupção, na não utilização sistemática de campanhas caríssimas em televisões que têm baixo efeito, utilizando rede social, reorganizando modelagem de trabalho, partindo do princípio de pagar e valorizar por indicadores de resultado em saúde. Eu acho que o sistema de saúde suplementar deveria ficar muito atento a essa estruturação da atenção básica. E acho muito interessante o sistema de saúde suplementar se colocar como um parceiro. Nós vamos ter que capacitar, nós vamos ter que formar uma geração inteira voltada para a atenção básica, para a primária. Nós não temos. Um país formou especialistas e a sociedade olha e fala assim: esse médico é muito bom, ele é especialista. Temos que chegam e falam: é crânio, pouco maxilo facial, né, Marina? Marina é minha filha, essa aqui na frente.
danado. Aí tinha uma amiguinha dela e ela chegava e falava assim: pai, o pai do meu amigo é muito mais que o senhor fala. Por quê? Ele é crânio-bucomaxilofacial. Eu falava: eu não sei o que é isso. E ela falava, ela era pequenininha, ele é crânio-bucomaxilofacial. Eu falei: como é que essa mulher aprendeu a falar um negócio tão grande desse jeito? Onde é que ela viu? Ela está doida, vamos mandar no psicólogo. É o odontólogo, o dentista que faz as cirurgias de maxila, mas o nome era muito bonito, e para ela o cara ser crânio-bucomaxilofacial era uma coisa assim, o cara é de Londres. E nós valorizamos isso. Nós valorizamos isso, nós valorizamos o especialista, nós valorizamos a verticalização absoluta. Acreditem, é muito mais difícil a atenção básica, e o sistema de saúde suplementar vai ter que partir para a atenção básica. Agora, o formato, se é junto, se é dentro da própria unidade, as grandes cidades onde estão os seus consumidores, por exemplo, Campo Grande. Eu fui secretário dessa cidade, eu montei a rede. Aonde que eu montei a rede? Lá na periferia da cidade. Eu cerquei toda a cidade, fiz o anel externo, fiz o anel médio. Não tem unidade de saúde, não tem estratégia de saúde da família no centro. Não tem. Como não tem no centro da maioria das cidades. O SUS está na periferia. Aonde estão os seus clientes? A grande maioria nos centros. Talvez essa complementação trabalhe o centro, a gente trabalha aqui, talvez a escola, mas são modelagens que a gente poderia trabalhar juntos. Bom, não cabe para dizer muita coisa sobre atenção primária à saúde, atenção básica à saúde. Mas eu me lembro aqui de umas palavras que eu vi de um médico americano de Harvard, num congresso aqui em São Paulo recentemente, que diz o seguinte: minha filha teve um gravíssimo problema de saúde. Felizmente ela teve acesso ao que tem melhor há no mundo em termos de tecnologia de saúde, tecnologia americana. Mas infelizmente ela teve acesso ao que de pior há na saúde americana, que é a total descoordenação do cuidado. Imagina uma pessoa que tem um problema de coração, vai no cardiologista, que recita a medicação, que lhe dá dor de estômago, que vai no gastro, que indica outra medicação, que afeta o rim, que vai no especialista de novo, que afeta o fígado, e finalmente afeta também a cabeça, a pessoa fica depressiva com tantos médicos e remédios a serem tomados. Falta a essa pessoa uma pessoa que coordene esse cuidado todo, que olhe o indivíduo como um composto, não a soma de órgãos independentes a serem tratados de forma independente. Por isso que a gente tem apostado e dito, insistido muito nessa ideia, que é importante a pessoa ter o seu médico de família, que além de ser o guia no uso dos serviços médicos, que vai mostrar esse labirinto de qual profissional eu vou, a pessoa não tem como escolher isso. O médico de família pode dirigir, o médico de família pode adotar esse grande conjunto de requisitos, tomar seu tempo, explicar os hábitos de vida, os efeitos que isso tem sobre o seu estado de saúde, etc. Até porque todas as evidências indicam que metade do estado de saúde de uma pessoa depende de uma coisa: do comportamento dela, das suas atitudes. 20% é da genética, 20% do meio ambiente que ele vive. E aqui, sem querer falar mal dos profissionais médicos, que são extraordinariamente importantes, responde por 10. Pelos 10, quando a pessoa caiu doente, precisa se socorrer desses serviços especializados. Por isso que a gente acredita muito nessa iniciativa e a gente espera que ela se expanda, tome conta. Há muitas dificuldades no meio do caminho, como não há redes de atenção primária, não há médicos que estão sendo disputados a ouro, os poucos que existem. Acho que assim aqui é uma tarefa grande. Eu não sei como o setor privado poderia ajudar, mas em conjunto com o público, para incentivar a formação nessa linha, formar médicos de fato que tenham competência para tratar o corpo humano como um todo, não com uma soma de órgãos separados. Eu não tem como faltar num ponto, assim, eu sempre gosto desses dogmas. No Brasil nós temos um dogma público, do setor público, que é confundido com o estatal. Então, assim, serviço público, o serviço pode ser público, não estatal. Posso ter um serviço público sendo prestado por uma empresa, por um prestador privado. Isso é um serviço público
como é no mundo inteiro. Mas no Brasil, por uma série de questões aí, de natureza ideológica, o público e o estatal foram colocados como equivalentes. E isso na saúde tem um impacto muito grande. Você fazer um hospital rodado de 24/7, um funcionário público com todo o corolário de proteções que tem sobre esse trabalhador, em termos de direitos e tudo mais, é quase impossível. Se somar isso à Lei 8666, que é a questão das compras, fica praticamente assim, não dá para imaginar que uma instituição pública possa competir com a instituição privada, porque ela é uma instituição muito travada, muito amarrada sobre essas questões normativas que são da forma como colocadas no Brasil. A questão da atenção primária, tem que mexer no aparelho formador, não tem médico. São Paulo tem algumas grandes operadoras, inclusive a nossa, discutindo a questão da atenção primária, não tem médico. Está tirando os médicos da rede pública. Belo Horizonte nós fizemos lá uma pequena experiência de atenção primária. Um dia o secretário de saúde falou, pô, para aí, né? Porque está esvaziando o posto de saúde. Estou tirando os médicos que estavam prestando serviço na área pública para prestar serviço para a saúde suplementar. Eu acho que são dois pontos fundamentais. Inglaterra, sistema público, referência mundial, pós-guerra, sobretudo, né, que foi estruturada a partir do pós-guerra. Não tem funcionário público atendendo a população. Tem lá as trustees, que são empresas organizadas por médicos, que fazem contrato com o setor público dessa assistência. Os Estados Unidos agora tem as ACOs, a Accountable Care Organizations, que são organizações, também tem diferenças, tem, mas basicamente entidades privadas se articulando com o setor público. Eu acho que tem no Brasil um espaço, um novo governo que tem aí essa questão da visão liberal como, né, rompeu com esse dogma do estatal. Então eu acho que tem sim uma possibilidade da gente evoluir muito nessas articulações. Eu acho que a saúde suplementar tem que aprender muito com a saúde pública, tá? Muita coisa precisa ser aprendida, mas o inverso também é verdadeiro. Tem experiências muito marcantes, notórias na saúde suplementar, que podem ser, sim, referências para uma transformação na área pública com custos adequados, de forma que a gente possa evoluir nessa correlação, nessa interseção público-privada. Acho que eu não isso. Eu tenho capacidade técnica para responder só um terço da pergunta. Porque a pergunta é de que maneira pode aproximar a saúde pública e saúde suplementar, para encarar complementar e faz a indagação sobre a assistência primária. Eu não tenho competência para isso. Mas fico muito preocupada na possibilidade de a gente aumentar essa proximidade entre a saúde pública e a saúde suplementar. E aí me parece que nós estejamos todos muito maduros, o setor público e a gestão pública e a gestão privada estão muito maduros já nesse momento para criar um outro canal de diálogo no Ministério da Saúde que vá além do canal de diálogo exclusivo com a ANS. A ANS é o órgão regulador, é o órgão fiscalizador, é um canal de diálogo permanente. Mas não me parece que precisa ser o único, porque as questões estratégicas não podem ser discutidas dentro da ANS, elas têm que ser discutidas por quem pensa o macro. E quem pensa o macro é o Ministério da Saúde. É a única contribuição que eu tenho sobre isso. Não tem mais nenhuma sobre essa pergunta. Mas eu esqueci de falar duas coisinhas aqui. Ou a gente informatiza e faz o prontuário eletrônico único, público e privado, no mesmo repositório de dados, para poder gerar as nossas capacidades de interpretação e gestão, ou os dois sistemas também vão ser corroídos pela falta de ferramentas de gestão. E o segundo ponto, já que nós estamos na via agora no mês que vem de lançar a grande campanha nacional de vacinação. Vacina, gente, é um direito das crianças. Elas têm direito. Ela não pode ir sozinha no posto de saúde ser vacinada. Da hora que ela nasce até a hora que ela tem o livre-arbítrio dela.
nós estamos perigosamente caindo o índice de vacinação brasileiro. E eu vou fazer o chamamento de toda a saúde suplementar para o esforço de vacinação. Vacina vai ter que ser compromisso de 100% do setor de saúde suplementar, dos seus associados, dos seus funcionários, da sua classe trabalhadora. As vacinas são públicas, são de qualidade, tem uma rede nacional colocada e a gente eventualmente trabalha dentro de hospitais, dentro de clínicas, dentro de planos de saúde e não confere se o status vacinal das pessoas está em dia. Isso aqui vale para todos os escritórios de advocacia presentes, para os magistrados, para o judiciário. Façam a avaliação do estado de vacinação de cada um de vocês. Primeiro, para vocês promoverem proteção coletiva. Segundo, falem e recomendem a todos os seus clientes que tem que ser. Vai ter mudança, inclusive, na lei, onde a gente vai colocar carteiras de vacinação num patamar de muito maior valência de necessidade em inúmeras situações do dia a dia do brasileiro. Obrigada. A próxima, mas não vou fazer nenhum comentário também, porque não cabe aqui, para a gente não estender mais. O sistema de compartilhamento de riscos, já implementado pelo Ministério da Saúde para medicamentos e já utilizado também por outros operadores de saúde, é sinal de aprimoramento de algumas das relações entre os fornecedores da indústria farmacêutica e a saúde pública e a saúde suplementar? O que mais precisa ser feito para o aprimoramento das relações com os fornecedores de medicamentos, de dispositivos médicos e dentários, exames de imagem, entre outros? Bom, esse é o primeiro medicamento que a gente vai fazer no setor público. Há muito tempo que eu cobro. Isso já é quase 58% na Itália, países que já estão andando, no Canadá, e a medicação em função é uma medicação de doença rara, que havia sido negada pela Conitec por conta do alcance, da dificuldade de fazer. Imagina uma doença que tem 5 subtipos genéticos, 1, 2, 3, 4, 5. O ensaio clínico mostra resultados no subtipo 1, mas ainda não temos conclusões sobre o subtipo 2, 3, 4, 5. Se entrar no sistema brasileiro, o SUS paga. Nós não temos nem condição de fazer um mapeamento genético, quer dizer, iam dar um medicamento para quem fosse tipo 2, tipo 3, tipo 4, sem necessariamente ter. Então, os ensaios clínicos de doenças raras são pequenos, mas eles prometem uma série de melhoras e a gente quer as melhoras. Então o mundo começou a compartilhar o risco. Olha, eu incluo, mas eu meço e eu revejo e você me retorna se não der o resultado que você propõe, que você sugere a toda a sociedade brasileira. Hoje, na nossa Secretaria Nacional de Ciência, Tecnologia e Incorporação de Insumos Estratégicos, tem um colega médico chamado Denizar Viana. Denizar é uma das pessoas que mais estuda, uma pessoa que é da academia, uma pessoa extremamente preparada, e foi ele quem trouxe as ferramentas necessárias para o país dar esse passo. Nós devemos agora, nesse mês entrante, eu acredito que a gente vai assinar primeiro o compartilhamento de risco, e isso vai passar a ser uma rotina dentro da maneira como a gente incorpora esses tipos de insumos. Me preocupa muito órteses e próteses, porque cada mudançazinha dá um registro na Anvisa, nós já estamos chegando a 100 mil interizações. E isso é necessário que nós tenhamos alguma modelagem de escala para poder acompanhar. Isso está muito ruim do jeito que está. A CPI de órteses e próteses mostrou claramente que isso daí é um fosso profundo de fraude, corrupção, mau uso, má interpretação. Os fornecedores sabem que eles não vão mais conseguir ficar com essa fórmula perversa. Isso está ruim, o Conselho Federal de Medicina também entende que isso está ruim, devem vir uma série de modelações ali em cima dos fornecedores dessa cadeia de produção. Então, acho que insumos medicamentosos, eles vão continuar sendo essa queda de braço entre custo-benefício, custo social,
Eu acredito que na parte de órtese e prótese a gente vem com algum tipo de parametrização mais precisa, e a cadeia de produção no Brasil precisa aumentar a sua capacidade de matéria-prima, de parque petroquímico, e é difícil porque você tem uma Índia, você tem uma China, um volume absurdo, né? E o Brasil hoje está ganhando cada vez mais uma dependência de matéria-prima. Os grandes laboratórios acabam fazendo a fórmula, produzindo lá e impondo o preço. Aí o Brasil começou a querer fazer as PDPs, são parcerias de desenvolvimento de produtos. Essas PDPs, tirando algumas exceções, de uma maneira geral, não se sustentam a uma análise pela maneira como elas foram feitas. Eu tenho lá medicamento, fizeram a seguinte parceria. Quanto custa o medicamento? Custa R$100. Então tá, o SUS vai pagar R$150. Aí você, 50 é a título de transferência de tecnologia para uma empresa nacional. Aí celebra o PDP. Quanto tempo que vai pagar 150? 8 anos, que é o tempo para você construir, fazer o projeto, construir a fábrica, colocar os equipamentos, amortizar o preço e absorver. 150. Passa 2 anos, o mercado entra numa competitividade, e aquilo que custa 150 é produzido já a 100, depois 80, depois 70, depois 50. Falta só 2 anos para acabar a patente, atrasa um pouco a PDP, nós pagamos 150 durante 10 anos, e quando a gente pagou 150, quando a gente vai produzir, já tem pelo menos mais 3 medicamentos, e aquele dali custa 10. Então, é preciso, nós estamos agora classificando cada uma delas para a gente poder ver o que é que foi efetivo e o que nós estamos, enquanto sociedade, custeando de uma maneira, no mínimo, um capitalismo de Estado que eu não forneço o risco necessário para a pessoa empreender.